Quando a polícia entrou naquela casa, ninguém imaginava que aquele lugar simples, perdido no meio do nada, entraria para a história como um dos cenários mais perturbadores já registrados. Não havia gritos, não havia resistência, não havia sinais de luta, só silêncio. A casa de Ed Gein ficava em Plainfield, uma pequena cidade onde todo mundo se conhece e nada parece fora do lugar. Ali, Ed era apenas o cara estranho, quieto, reservado, socialmente deslocado, mas inofensivo, ou pelo menos era isso que todos acreditavam. Ed Gein não chamava atenção, ele não impunha medo, não tinha histórico de violência, não se destacava em absolutamente nada, era invisível. E talvez esse seja o detalhe mais assustador de toda essa história, porque o mal que grita é fácil de identificar, o mal que se impõe é previsível, mas o mal que se mistura à rotina, esse passa despercebido. Ed vivia sozinho, conversava pouco, ajudava vizinhos ocasionalmente e voltava para casa no fim do dia como qualquer outro homem comum, até que uma mulher desapareceu. O sumiço não parecia algo grande à primeira vista. Cidades pequenas aprendem a conviver com boatos, mas havia algo errado. Algumas pistas apontavam para Ed Gein. Quando a polícia decidiu ir até sua casa, ninguém esperava nada além do comum. Talvez um interrogatório rápido, talvez nada, mas bastou atravessar a porta. O que foi encontrado ali dentro não parecia real. Objetos feitos de pele humana, restos mortais tratados como itens domésticos, máscaras, móveis, partes humanas preservadas com cuidado. Nada parecia improvisado, nada parecia fruto de impulso. Aquilo não era raiva, não era explosão emocional, era método. Enquanto os agentes avançavam pela casa, a sensação não era de medo imediato, era confusão. Como algo assim podia existir sem que ninguém percebesse? Ed Gein não tinha uma vida dupla no sentido clássico. Ele não era um manipulador social, não era carismático, não escondia uma personalidade explosiva. Ele simplesmente existia, no vazio. E para entender isso, é preciso voltar muito antes da casa, muito antes dos crimes. Ed Gein cresceu sob a sombra absoluta de sua mãe, uma mulher profundamente religiosa, rígida, controladora. Para ela, o mundo era impuro, as mulheres eram corruptas, o desejo era pecado, a sociedade estava condenada. Ed não teve espaço para desenvolver identidade própria, não aprendeu a se diferenciar, não construiu limites entre o que era ele e o que era imposto. Sua mãe não apenas criou Ed, ela se tornou o eixo da realidade dele. Quando ela morreu, algo se quebrou de forma irreversível. Ed não perdeu uma pessoa, ele perdeu o único pilar que sustentava sua mente. E aqui mora um ponto que muita gente ignora. Nem todo colapso é explosivo. Alguns são silenciosos, lentíssimos, invisíveis. Após a morte da mãe, Ed começou a visitar cemitérios, a exumar corpos, a levar partes para casa. Não por prazer, não por ódio, mas por tentativa de reconstrução. Ele queria recriar, remontar, trazer de volta algo que não existia mais. Isso torna tudo ainda mais perturbador, porque Ed Gein não se via como um monstro. Ele não se via como vilão. Ele não tinha consciência moral clara do que fazia. Ele estava desconectado da realidade, mas funcional o suficiente para não levantar alarmes. E é exatamente isso que assusta. A maioria das pessoas acredita que o mal vem de pessoas intensas, dominantes, cheias de ego. Mas Ed Gein prova o contrário. O perigo real pode nascer do vazio, da ausência de identidade, da falta de confronto com a verdade. Quando o caso veio à tona, o choque foi nacional. Não apenas pelo horror físico, mas pela pergunta inevitável: como ninguém percebeu antes? A resposta é simples e desconfortável, porque Ed Gein era comum demais para assustar. Ele inspirou alguns dos maiores vilões da cultura pop: Norman Bates, Leatherface, Buffalo Bill, mas nenhuma dessas versões captura totalmente o terror real, porque no cinema, o mal precisa ser exagerado. Na vida real, ele só precisa passar despercebido. Ed Gein não nos confronta com violência explícita apenas. Ele nos confronta com algo pior: a fragilidade da normalidade. Ele prova que uma sociedade pode conviver com o horror, desde que ele seja silencioso. E talvez a pergunta mais importante desse caso não seja sobre Ed Gein, mas sim sobre quantas pessoas hoje vivem desconectadas, vazias, sem identidade, sem verdade, funcionando no automático, esperando algo quebrar. Porque o mal raramente começa com sangue, ele começa quando ninguém está olhando. E quando finalmente olham, já é tarde demais.